Como a água, que é um elemento suscetível, sensível. Tem até aquela pesquisa, né? Eu escrevi o nome daquele japonês, Masaru, não sei se é esse o nome. Masaru Emoto, né? Que ele fez a pesquisa mesmo. Ele fez, assim, 2 grupos, o copo d'água, se não me engano, e um grupo só com preces, palavras boas, música também que influencia. Sim. E o outro grupo, assim, meio da pesada, né? Vamos dizer assim. E a água daquele grupo que estava harmônico, com calma, com palavras boas, formou. Você deve conhecer essa pesquisa. Sim, sim. Formou os cristais da água, formaram desenhos que ali você não. Perfeitíssimos. E a outra, o outro copo, o outro recipiente, a água escura, com formas assim E o desorganizadas. Foi interessante é que pesquisa mesmo, a água, de início, a fonte era a mesma. com Então, certeza. as águas iguais ali, É, captadas de forma iguais, só que uma recebia xingamentos é. e as Palavrões até. outras palavras de amor, né? E aí ele Exatamente. congelava uma gota e Isso. tirava a foto do cristal, né? É, Aí foi formava, lindo. aquelas com mensagem positiva formam cristais lindos Desenhos e assim perfeitos. e Que aqueles coisa, né? outros todos distorcidos, né? Então, Tem uma outra também que o pessoal que está em casa também pode fazer, relacionado tanto à flor, à planta, quanto a um punhadinho de arroz. E tem um vídeo até na internet de um menino que faz um experimento desse, e aí ele faz um arroz, eu não lembro se nesse do vídeo é um arroz ou se é uma planta. Mas eu dá, acho que eu já ouvi falar dá no do mesmo. Aí arroz. você põe ali o arroz tal, e coloca o mesmo num canto e no outro. E faz essa mesma coisa. Todo dia você fala para uma mensagens positivas, de amor, e para o outro negativas, xingamento. E aí passa ali, vai uma semana. Você vai ver o arroz de mensagem positiva ainda tá branquinho, bonitinho. E o outro já tá mofado, escuro. Olha só. Então a gente às vezes, né, pegando esse gancho que você tá falando, Leda, se a gente vê que o nosso corpo, ele é mais de 70% Que eu ia falar. é água, né? Imagina. Imagina o poder que a gente não tem em, em nos mantermos saudáveis, né? Ou não. Ou não. Porque as doenças a gente sabe, né? Porque as pessoas, conforme elas estão assim fazendo mal para elas mesmas através da palavra, sem se perceber que primeiramente Sim. prejudica elas próprias e prejudica o outro, e prejudica o ambiente e aí vai, né? Ia falar mesmo da água do nosso corpo, porque você vê as moléculas, elas são sensíveis e elas vão se moldando. É, tem uma coisa que eu lembrei agora, quando eu mudei, eu morava em São Vicente mesmo, eu mudei só de apartamento. Eu cheguei no apartamento, tinha uma planta. Você falou na planta, eu lembrei. Era uma orquídea. Tava detonada. Falei assim, nossa, que planta. O que aconteceu, né? Peguei o saco do lixo e coloquei ela dentro. Falei, não tem condição, ela não vai. Nossa, ela tá detonada, as folhas furadas, amareladas. As folhas estavam grandes, mas estavam bem feias. Eu falei assim, ai, coitada, vou ter que jogar fora. Eu não consegui. Nem larguei no saco, eu pus a mão lá dentro com a planta e retirei na mesma hora. Eu falei, não, eu vou cuidar de você. Olha, foi a primeira planta que deu flor de orquídea, uma cor assim rosa. Ela nunca deixou de florir, nunca Olha. mais. Eu todo dia conversava com ela, foi difícil, porque ela estava bem ruinzinha, e eu também não sabia lidar, mas eu fui assim, conversando com amor, agradecendo, porque ela me recebeu praticamente, né? Ela estava Sim. sozinha no apartamento e eu cheguei, então ela estava ali me esperando. Aí eu fui conversando, fui tratando, fui procurando saber o que que ela gostava, tal. Olha, ela dava flor de cachos. Que legal. Ela nunca mais parou de dar flor. Eu falei, nossa, olha se eu tivesse E jogado muitas fora. pessoas têm esse hábito, né? Inclusive quem está acompanhando aí, coloca aí nos comentários se você tem esse hábito de conversar com as plantas, com os Os animais, né? Porque eu vejo muito animaizinhos. isso. E o pessoal fala que aqueles que conversam com as plantas, elas desenvolvem melhor, Sim.
floresce mais, né? Elas E tá aí dão um um caso retorno. que você vivenciou, né? É, comprovado por mim mesmo. Então, imagina agora isso com um ser humano, né? Ai, nem fala. Aquele que só fala mal daquele que convive em casa, ou de todo tipo de relação, né? De negatividade, né? Que reclama, porque tem pessoas que só reclamam. A gente, quando sai na rua, a gente ouve muito, né? Às vezes eu tinha uma pessoa que ela falava assim, eu vou voltar na feira semana que vem, eu vou reclamar com aquele feirante, porque olha que coisa. Eu pensava, não falava, eu falei, mas simplesmente não compra mais. Não foi do seu gosto? Por que esperar a semana que vem? Vai lá, ainda vai perturbar a pessoa. Só Olha o vai remoer sentimento. uma semana aquilo, né? Exatamente. Uma semana ela já estava, aquele sentimento dela, ela estava nutrindo o sentimento negativo para despejar depois no feirante. Achei um absurdo. Falei, meu Deus, é tão simples, E não será vai que não comprar pode mais. ser o próprio negativismo, não sei se do caso dela, né? Mas assim, será que não pode ser o próprio negativismo da pessoa, ela já contaminar o próprio produto que ela né? comprou? Pode, ninguém vai, quem vai saber que não, né? Quem vai dizer que não? Então é uma coisa assim. E outra coisa gostosa, quando você limpa o jardim, que você cuida das plantas, uma vez também me aconteceu isso. Eu fiquei quase uma tarde inteira limpando, tirando. Às vezes tinha que cortar. Ai, dá licença, eu tenho que cortar essa parte e tal. Quando chegou de noite, tudo limpinho e elas, assim, né, renovadas, eu senti uma energia. Eu senti que estava vindo delas. Me deu uma sensação tão boa. E olha, foi muita gratidão. Então, Como elas se fosse a estavam poda, né? Que você podou. podando, conversando, mudando de lugar. Olha, agora eu vou pôr você aqui, você dá licença, eu vou tirar você de perto da sua amiga. As coisas que a gente brinca. Mas me fez um bem. Mas o que eu senti? O retorno. Sim. Como que elas não falam? Elas falam, diz que as árvores comunicam pelas raízes. Sim. Eu aprendi, até vou deixar assim, uma liçãozinha de casa para quem quiser. Eu aprendi com um sobrinho de Bauru, quando não chove, ele molha as árvores de perto da casa dele. E eu fiquei olhando, eu falei, nossa, que bacana. Viu, William? Não sei se você está ouvindo. E eu comecei a fazer aqui também, perto da minha casa, nas ruas assim próximas. Não dá para fazer todas as ruas, né? Mas quando não chove, tem aquela parte da seca, a época de... Ai, as árvores estão tão sequinhas. Eu comecei a molhar. Saí da minha casa com o regador, com um balde. Às vezes as pessoas param, ficam olhando para mim. Não importa. Que pensem, eu estou assim ajudando, porque eu senti essa necessidade e eu aprendi com ele, e eu achei muito bonito. Perfeito, excelente exemplo. É uma coisa exemplo. boa que a gente tem que divulgar. Excelente exemplo. Não é? Então, esse exemplo não foi meu. Eu aprendi com esse sobrinho e eu reproduzi. Então, sempre que eu posso, eu falo que as pessoas façam isso. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.